Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês nesta terça-feira para meditar a Palavra de Deus. Obrigado a você que me acolhe na sua casa. Obrigado a você que me ajuda a evangelizar, me ajuda a divulgar estes vídeos, compartilhando com os seus familiares, seus grupos aí no WhatsApp, grupos de oração, grupos de pastoral, grupos de família, grupos de amigos, que nós possamos evangelizar juntos e juntos evangelizamos mais. Minha oração por você inscrito neste canal de evangelização. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para irmos aprendendo sempre mais a manusear a Sagrada Escritura e ler também. Quem sabe a tradução da tua Bíblia, algumas palavras estejam um pouquinho diferentes, mas o contexto é o mesmo. Cada tradução, às vezes uma palavra ou outra muda um pouquinho, mas são detalhes que não tiram a consistência do texto. Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 26. Vou repetir. Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. O texto diz assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje parece um enredo de um curta-metragem, né? Jesus, que diz aos discípulos: "Olha, agora precisamos ir para uma outra margem." E a delicadeza de Mateus ao escrever esse texto vai fazendo com que a gente crie as imagens na própria mente. Jesus que conversa com os discípulos, se você escutar esse texto com os olhos fechados, você vai como que assistindo às cenas. Jesus que diz aos discípulos: "Olha, precisamos ir para outra margem." Eles sobem na barca e começam a navegar. Enquanto Jesus despede as multidões,
faz com que eles possam ser abençoados, dá a bênção neles para que eles possam voltar para casa. Depois, Jesus se retira para um lugar à parte para rezar a sós. 3 horas da manhã, ele vai até onde os discípulos estavam e os discípulos começam a sentir medo, né? Porque o vento era contrário e as ondas começam a se agitar, ficam mais agitadas. E ao verem Jesus, eles pensam que é um fantasma, porque Jesus está caminhando sobre as águas. Diante deste relato, nós precisamos identificar como que nas entrelinhas o simbolismo de tudo. Jesus, que ao acolher aquele povo que nós meditamos ontem, né? Era um povo desorientado, onde Jesus alimenta este povo, acolhe este povo. Agora chegou o momento de voltar para casa. Voltar para casa daqueles que eram pessoas comuns, poderíamos dizer assim. Cada um voltar para o seu lar depois da experiência com Jesus. Mas aqueles que eram responsáveis pela evangelização continuaram também o seu caminho. E aí Jesus diz para os discípulos avançar pelo mar para ir para outra margem. Nós já meditamos sobre isso, mas sempre cabe o esclarecimento. Toda a ação sobre a água é sobre uma realidade de caos, de dificuldade. Mas por que a água é símbolo do caos? Pelas incertezas que ela nos traz. Alguém que parte para uma navegação nunca sabe o comportamento da água. Se veio um vento contrário ou um vento que agita as águas, pode dar uma tempestade no mar a ponto de naufragar, virar o barco, afundar. Então é uma realidade de incertezas. Mas quem sai para navegar nunca sabe se vai encontrar isso ou não. Pode, claro, com as previsões, ter uma noção, mas nunca tem certezas. E os discípulos partem nessas incertezas. Isso é a vivência da fé. Nós também, na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes navegamos por essas incertezas. Cada dia que se inicia é praticamente uma realidade de caos onde nós precisamos ir organizando até chegar com sucesso no final do dia. E nós não precisamos ter medo, porque Jesus sempre vem ao nosso encontro. Nós que obedecemos a Jesus e Jesus que vem ao nosso encontro. Veja que relação bonita. Se nós estivermos atentos àquilo que Jesus nos fala, se nós obedecermos àquilo que Jesus nos ensina, Ele sempre vai estar ao nosso encontro, ir ao nosso encontro e estar presente conosco, fazendo com que a gente supere, inclusive, as realidades de caos. Assim como disse a Pedro, quer caminhar sobre as águas? Então vem, caminhe, tenha fé. Embora eles estavam com medo, Jesus diz, coragem, não tenhais medo porque sou eu. Olha tantos detalhes que o texto nos traz. Tantas coisas bonitas. E aqui ainda poderíamos meditar sobre os sentidos. Jesus que fala, eles não reconhecem. Jesus que vem sobre as águas, eles não conseguem também reconhecer. Então eles não conseguem reconhecer pela audição e nem pela visão. Jesus é reconhecido por eles quando ele sobe a barca. E aí sim eles dizem, de fato, tu és o Filho de Deus. Quando Jesus sobe na barca com eles. Que você possa também fazer a sua reflexão. Quiser, pode deixar uma frase, uma pequena reflexão que você faz aí nos comentários do vídeo para enriquecer também esse nosso momento de oração. Cada mensagem enviada é como que uma semente que é lançada no coração para que nós possamos gerar e dar muitos frutos. Vamos receber a bênção de Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.